gente! Sejam bem-vindos ao meu canal! Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Então chega de blá 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 e vamos para o caso de hoje. Harold e Niquila Degree se casaram no Dia dos Namorados em 1988. Um ano depois, eles se tornaram pais de O'Brien Degree e no dia 5 de agosto de 1990 tiveram seu segundo filho, Aisha Jaquila Degree. A jovem família morava em Shelby, na Carolina do Norte, na Oakcrest Drive, e era muito unida, com a mãe e a irmã de Harold morando na mesma rua deles. Enquanto crescia, a família Degree era uma família extremamente religiosa e frequentavam a Igreja Batista Missionária da Macedônia todos os domingos. E Aisha amava ir para a igreja, era uma coisa que ela realmente gostava muito. E então, toda semana, ela ficava muito ansiosa, aguardando o estudo bíblico. Vendo que a família era de orientação cristã, Harold e Niquila tentavam ao máximo proteger seus filhos dos desvios do mundo exterior, com televisão limitada e sem conexão à internet. E eles diziam que toda vez que a TV era ligada, tinha alguma notícia de algum pedófilo que havia traído o filho de alguém. Com 9 anos, Aisha estava assumindo sua própria personalidade. Ela era uma aluna da 4ª série na Fallston Elementary e foi descrita como uma aluna excepcional com um recorde de frequência. Quando se tratava de educação, ela tinha um talento especial para ciências e matemática. Ela também gostava de ler e escrever, mesmo tendo ambições de se tornar uma ilustradora, e em sua aula de inglês tinha acabado de ler o livro The Whipping Boy, de Sid Fleischman, que é um livro infantil sobre 2 crianças fugindo de casa, porém elas acabam voltando. E talvez pela sua educação mais restrita em casa, ela acabou se tornando uma criança bem tímida. Além de se destacar na educação acadêmica da escola, ela também adorava esportes, principalmente basquete, onde ela era a armadora estrela de seu time, os Fallston Bulldogs. O irmão de Aisha também adorava esportes, assim como ela, e ele também estava no grupo de basquetes, no grupo masculino. Devido à educação que Aisha e O'Brien tinham em casa, eles eram bem mais responsáveis do que as crianças daquela mesma idade. Como, por exemplo, eles costumavam ir direto da escola para casa e os pais encontravam eles felizes fazendo as atividades, com certeza bem diferente de mim. E eles faziam isso por vontade própria, seus pais não precisavam nem se preocupar em ter que mandar eles fazerem as atividades. Na sexta-feira, no dia 11 de fevereiro dos anos 2000, todas as escolas estavam fechadas por 3 dias devido ao Dia do Presidente. E no dia seguinte, a escola de Aisha aproveitou para fazer o primeiro jogo de basquete da temporada. Porém, ela acabou machucando o joelho, então ela não conseguiu jogar e seu time naquele dia acabou perdendo. E essa perda acabou deixando ela bastante chateada, porque ela acreditava que ela tinha abandonaram seus companheiros, porém rapidamente ela deixou de lado e voltou ao seu estado normal. Na manhã seguinte estava tudo normal, a família Degree foi para a igreja e assim que todos os serviços religiosos terminaram, toda a família foi para a casa da tia Alicia e a avó preparou um almoço em família. Depois de passar o dia em família, eles tiveram que voltar para casa, pois Harold tinha que se preparar para o trabalho. Aproximadamente às 8 horas da noite, Aisha e seu irmão, que dividiam o mesmo quarto, foram pra cama mais cedo, porque na noite anterior eles tinham tido uma festa de pijama, então eles não dormiram muito, e na manhã seguinte eles teriam aula. 1 hora depois, Aisha acabou despertando devido a uma tempestade muito forte que estava tendo naquela região, o que fez até com que a energia acabasse caindo em toda a vizinhança. Harold chegou em casa às 00:30 e a energia foi restaurada logo em seguida. Após sua chegada, ele verificou as crianças e elas estavam dormindo profundamente em suas camas. Há algumas fontes que afirmam que Aisha ainda estava acordada e na sala de estar, mas, de qualquer jeito, ela ainda estava na casa. Então, vendo que estava todo mundo bem, Harold decidiu relaxar por algumas horas e checar seus filhos mais uma vez antes de ir para a cama às 2:30 da manhã. Não muito tempo depois, O'Brien acordou com o som de Aisha saindo da cama para usar o banheiro. Momentos depois, ele ouviu o barulho da cama dela e pensando que ela tinha voltado para a cama, ele não deu muita atenção e voltou a dormir. Niquila, a mãe de Aisha, acordou às 5:45 da manhã e preparou o banho para as crianças, considerando que eles não tinham tomado banho na noite anterior devido à tempestade. Às 6:30, ela foi acordar Aisha e O'Brien. Quando ela foi para o quarto, percebeu que O'Brien estava dormindo, mas Aisha não estava em sua cama. Ela achou isso um pouco estranho, mas não estava totalmente preocupada.
e então decidiu vasculhar o resto da casa esperando encontrá-la. Vendo que Aisha não estava em lugar nenhum da casa, ela começou a ficar em pânico e saiu para verificar os 2 veículos na esperança de encontrá-la, porém não teve sucesso. Ela resolveu então acordar Harold, que aconselhou a ligar para sua mãe para ver se Aisha estava lá, mas ela não estava. E Quilla então ligou para a própria mãe e, sem sorte, Harold telefonou para a polícia. A polícia foi super rápida, chegou apenas 10 minutos depois, às 6h40, e eles também levaram alguns cães farejadores que infelizmente não sentiram nada, provavelmente por conta da tempestade da noite anterior, que estava com bastante vento. Mas mesmo assim, mesmo com os cães farejadores não encontrando nada, a família e os policiais continuaram a investigar a pé. Ao meio-dia, mais de 60 pessoas, incluindo os vizinhos, a congregação da igreja e também um helicóptero com detecção de calor infravermelho, sabiam do que estava acontecendo e estavam tentando ajudar ao máximo que conseguiam. Porém, mesmo com toda essa atenção e com toda essa busca, eles não conseguiram encontrar nada. Quando a família de Aisha resolveu examinar seu quarto para ver se eles encontravam alguma coisa, eles perceberam que sua mochila não estava ali. E além disso, todas as portas e as janelas da casa estavam trancadas, o que indicava que Aisha teria saído por vontade própria. E essa revelação acabou sugerindo que o barulho que O'Brien ouviu na noite anterior, que ele achava que era Aisha voltando para a cama, provavelmente seria ela arrumando sua mochila para sair da casa. O desaparecimento de Aisha foi transmitido no noticiário local naquela mesma noite. E essa cobertura fez com que várias testemunhas se apresentassem. De acordo com 3 pessoas diferentes, eles disseram que viram Aisha caminhando ao longo da rodovia NC-18 entre 3h45 e 4h15 da manhã, a apenas um quarteirão de sua casa. Um motorista que a viu chegou a ficar muito preocupado com seu bem-estar, porque ainda estava tendo a tempestade do lado de fora e ela não estava usando nenhuma roupa de inverno, então ele fez uma meia volta para ver se ela precisava de ajuda. Quando ele parou o carro e abaixou o vidro em uma tentativa de falar com ela, ela se assustou e correu em direção à floresta e, infelizmente, nunca mais foi vista. E agora, com novas pistas para trabalhar, a polícia vasculhou pesadamente a floresta, onde o homem afirmou ter visto Aisha pela última vez. E foi então que eles descobriram o galpão de uma empresa chamada Turner Upholstery e descobriram que Aisha esteve ali e que provavelmente ela teria encontrado um abrigo durante a tempestade. No galpão, eles encontraram algumas embalagens de doce que eram do Dia dos Namorados que sua avó havia dado para ela e um laço de cabelo em formato de Mickey Mouse também foi encontrado no mesmo local. E a família de Aisha confirmou que aqueles itens realmente eram dela. O mês de março foi extremamente agitado para a família DeGree e, a fim de espalhar mais informação para o público, eles começaram a vender camisetas com a foto de Aisha na frente, mas eles acabaram tendo que parar de fazer isso porque eles descobriram que alguém estava tentando embolsar o dinheiro que eles estavam arrecadando nessa caridade. Com o dinheiro que eles arrecadaram, eles conseguiram oferecer $5.000 para qualquer pessoa que soubesse alguma informação do paradeiro de Aisha. O caso também ganhou espaço em alguns programas de televisão, como por exemplo The Monty Williams Show, America's Most Wanted e o programa da Oprah. Fora isso, o caso dela não teve outras grandes repercussões, além dos rádios locais. E pelo fato de Aisha ter desaparecido dentro de sua casa e não ter indício nenhum de sequestro ou qualquer coisa do tipo, seus familiares fizeram um teste de polígrafo, no qual eles passaram. Além disso, os investigadores do caso viajaram para o Quantico, na Virgínia, com o intuito de criar um perfil para o suposto criminoso. Porém, o perfil que eles criaram, infelizmente, não chegou a lugar nenhum, e eles não encontraram nenhum suspeito que batesse com aquelas descrições. O caso de Aisha, apesar de estar sendo investigado ativamente, ele começou a cair no esquecimento e também a esfriar pelo fato das ligações que eles recebiam simplesmente não levar a lugar nenhum. No dia 3 de agosto de 2001, a 41 quilômetros do condado de Burke, que era a direção oposta de onde Aisha tinha sido vista caminhando, um empreiteiro que estava trabalhando em um projeto de construção acabou encontrando uma mochila que estava embrulhada em 2 sacos de lixo e havia sido enterrado. E essa mochila acabou sendo confirmada como a mochila de Aisha porque tinha seu nome e seu número telefônico. E com essa nova pista, a polícia começou a investigar minuciosamente aquele canteiro e eles encontraram um par de calças caqui e alguns ossos de animais. As descobertas chegaram a ser enviadas para um laboratório do Quantico,
porém os resultados nunca foram divulgados. E mesmo com essa nova descoberta, o caso simplesmente não estava andando para lugar nenhum, então ele acabou sendo arquivado, embora a polícia tenha anunciado que eles acreditavam que Aisha tinha deixado sua casa por vontade própria, e que no meio do caminho ela acabou sendo vítima de algum crime. 13 anos depois, em janeiro de 2014, os principais detetives do caso de Aisha esperavam conseguir uma pausa quando os US Marshals prenderam Donald Preston Ferguson, de 52 anos, em sua residência em Spartanburg, na Carolina do Sul, pelo assassinato em 1990 de Shalonda Poole, de 7 anos, que foi encontrada estrangulada, esfaqueada e agredida sexualmente atrás da North Carolina Elementary School. Donald Ferguson foi preso em junho de 1989 por agredir sexualmente uma menina de 10 anos em Spartanburg. Ele conseguiu pagar a fiança enquanto aguardava o julgamento e se mudou para Greensboro, na Carolina do Norte, onde conheceu Shalonda Poole através de seu meio-irmão, Marvin Cowan. Pouco depois que o corpo dela foi encontrado, ele voltou para a Carolina do Sul. Quando finalmente foi a julgamento em março de 1991, foi considerado culpado e sentenciado a 8 anos de prisão, mas foi libertado em outubro de 97. Inicialmente, um homem chamado Melvin Bennett, que tinha deficiência mental e tinha um QI abaixo de 70, ele confessou o assassinato de Shalonda, e pelo fato dele ser o colega da mãe de Shalonda na Universidade da Carolina do Norte, as pessoas realmente acreditaram que ele era o culpado. Porém, 6 meses depois de testes de DNA, provaram que ele era inocente. E esse caso também não tinha nenhuma evidência, não tinha pista nova nenhuma, e ele acabou esfriando até que foi reaberto em 2007. E por meio de avanços tecnológicos na perícia, a polícia foi levada a Donald Ferguson, quando o DNA de uma outra agressão física foi comparada e bateu exatamente com a amostra do caso de Shalonda Poole. E assim que ele foi preso, a polícia começou a prestar mais atenção nos crimes que ele poderia ter feito. E foi então que eles perceberam que Shalonda e Aisha tinham muitas coisas parecidas. Shalonda compartilhava um quarto com sua irmã gêmea e desapareceu misteriosamente nas primeiras horas da manhã do dia 21 de julho de 1990, entre as 6 e 8 horas da manhã. Quando foi relatado seu desaparecimento, muitas pessoas ajudaram na procura, incluindo Donald Ferguson. Ele conhecia a família de Shalonda há cerca de um mês e até tinha estado em sua casa dias antes para jogar cartas com sua família. Seu corpo foi descoberto um dia depois, amarrado e amordaçado. Ela sofreu 19 facadas no pescoço e foi estrangulada manualmente. E após uma investigação extremamente detalhada para ver se ele tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento de Aisha, foi declarado que ele não tinha envolvimento nenhum. Em dezembro de 2014, ele confessou o assassinato de Shalonda Poole e foi condenado a assassinato em primeiro grau e agressão em primeiro grau. E então foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Em fevereiro de 2015, o gabinete do xerife do condado de Cleveland e o FBI começaram a reexaminar o caso de Aisha, examinando todas as evidências coletadas e entrevistando novamente as pessoas da investigação inicial. Durante esse processo, uma nova pista viável tornou-se relevante em maio de 2016. A polícia anunciou ao público que pode ter havido avistamentos de Aisha entrando em um Lincoln Continental Mark IV, verde escuro do início dos anos 70, ou um Ford Thunderbird com ferrugem ao longo das rodas. 3 anos depois, em outubro de 2018, o gabinete do xerife do condado de Cleveland revelou mais pistas possíveis em relação ao caso de Aisha Degree, e eles publicaram no Facebook um comunicado, em que pediam ajuda ao público. A primeira prova seria o livro McElligot's Pool, do Dr. Seuss. E esse livro é um livro infantil, onde fala sobre algumas aventuras, e ele havia sido aparentemente retirado da Fallston Elementary High School na época do desaparecimento de Aisha. Porém, infelizmente, a escola não tinha mais os registros daquela época. A segunda pista seria uma blusa branca com golas e mangas vermelhas da banda The New Kids on the Block. E a polícia acreditava que, liberando essas informações, eles conseguiriam refrescar a memória de alguém que tinha visto algum desses 2 itens pouco antes de Aisha desaparecer. Só que, infelizmente, isso também não levou a lugar nenhum e também não se tem nenhum suspeito do caso, apesar dessas últimas informações divulgadas. Ao longo de todos esses anos, a pequena cidade de Shelby ainda tem fotos de Aisha estampadas em toda a área,
e fitas azuis estão amarradas em torno de árvores e postes de luz, representando que seu caso não foi esquecido. Eles continuam a apoiar a família Degree e, apesar de uma terrível tragédia, permanecem fortes como uma comunidade, sempre se esforçando para ajudar um vizinho ou amigo em necessidade. Quanto à família Degree, eles têm feito tudo o que podem para manter o caso de Aisha presente na mídia e em sua comunidade. Eles chegaram a criar uma bolsa de estudos em nome de Aisha depois de assistir seu filho, O'Brien, se formar no ensino médio. E para arrecadar dinheiro para este prêmio para um estudante local, eles vendem camisetas com a foto de Aisha e outros eventos de caridade. Além disso, eles realizam a caminhada anual, onde as pessoas se reúnem na casa da família Degree e caminham até o local onde Aisha foi vista pela última vez. Durante a maior parte dos anos de investigação, eles chegaram a sediar esta caminhada no Dia dos Namorados, mas acabaram mudando para o dia 7 de fevereiro, pois Iquila Degree disse que não achava certo as pessoas ficarem tristes em um dia que deveria celebrar o amor. Apesar de já ter passado mais de 20 anos do caso, o gabinete do xerife do condado de Cleveland se recusa a parar as investigações e o xerife até hoje mantém sempre pelo menos um detetive ativo no caso, examinando os fatos e mantendo-se atento a qualquer nova evidência. E assim como qualquer caso de desaparecimento, principalmente relacionado a uma criança, existem algumas teorias. A primeira teoria diz que Aisha teria sido induzida por algum adulto, que provavelmente seria alguém que ela já conhecia, levando em conta que a casa dela estava trancada e não tinha nenhum sinal de arrombamento. E de acordo com essa teoria, esse suposto adulto teria pedido para que Aisha se encontrasse com ele, o que explicaria o fato dela ter saído de casa no meio da noite, no meio de uma tempestade, e também que ela estava usando apenas branco, o que poderia facilitar sua localização pelo adulto. E também pela falta de roupas de inverno em sua mochila, considerando que naquela época estava bastante frio, essa pessoa poderia ter lhe prometido alguma viagem para algum lugar tropical. Na segunda teoria, que na verdade é uma teoria bem doida, porém faz sentido, seria que ela estava sonâmbula. A suposição diria que durante o seu sonambulismo ela acreditaria que estava na hora de ir para a escola e por isso que ela teria trocado de roupa e arrumado sua mochila. E possivelmente o motorista que encontrou ela caminhando sozinha acabou acordando ela durante seu sonambulismo e por isso ela teria se assustado e saiu correndo. Só que como geralmente a gente acorda meio perdido com o que está acontecendo e pelo fato dela estar no meio de uma rodovia, ela pode ter sido atropelada. Ou até mesmo pelo fato dela ter ido em direção à floresta, ela poderia ter morrido por hipotermia ou desidratação. E na terceira teoria, que é o que teria a ver com o livro, ela teria saído em busca de uma aventura. Sua classe na escola estava lendo um livro em que um grupo de jovens fugia de casa à procura de uma aventura e depois que eles se divertiam bastante, eles voltavam para casa. É possível também que ela planejava fazer isso com um amigo, só que pelo fato da tempestade, o amigo provavelmente teria mudado de ideia. Só que continua sendo muito esquisito ela ter fugido no meio da noite durante uma tempestade, principalmente porque ela morria de medo de escuro, de tempestade e de cachorros. E essa teoria não faz muito sentido, além de todos esses medos, porque ela era uma menina que não era considerada muito corajosa e muito tímida. Há também bastante especulação na internet, em que muitas pessoas acreditam que ela foi sequestrada dentro de sua própria casa, que é uma coisa que infelizmente acontece bastante. No entanto, as portas da casa estavam trancadas e não havia sinal nenhum de entrada forçada. E O'Brien também, no dia do desaparecimento, não ouviu nenhum barulho de luta, além do fato de que Aisha foi vista caminhando sozinha na NC-18. Atualmente, seu caso está classificado como desaparecida em perigo e, se viva, ela teria em torno de 30 anos de idade. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like. E se você tem alguma sugestão de caso criminal, mito, lenda, conto, história, qualquer coisa, é só comentar aqui embaixo que eu trago pra vocês. E é isso, até o próximo vídeo.